Amém. Jeremias capítulo 15, verso 10, diz assim: Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Amém? Vou sentar. Algumas outras versões são ainda mais interessantes, que dizem: Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixas e de contendas? Irmãos, tem coisas na vida que nós não temos escolha. Amém? Você escolheu nascer? Tem coisas que você não tem escolha. Jeremias também não teve escolha. Não adianta depois lamentar. Nasceu, agora vai ter que cumprir o seu papel. Amém? Segundo alguns relatos científicos, cada nascimento é um milagre. Existe uma luta até para nascer. Amém? Mas não vamos entrar em questões científicas. Jeremias, ele traz essa expressão: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixas e de contendas. Eu perguntava ainda há pouco, ou nos alertávamos, que é bom nós sabermos que não sabemos tudo. Amém? É bom nós sabermos isto, pois se não sabemos tudo, estamos prontos a ouvir e prontos a aprender e a pesar tudo aquilo que ouvimos de acordo com a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Paulo diz: ouve tudo e retém o que é bom. Mas o que é bom? Bom é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Bom não é o que eu penso que seja bom. Amém? Porque Provérbios diz o quê? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Então bom não é o que eu penso. Nós vemos um monte de gente evangelizando nos hospitais, que a gente diz assim: que inútil. Mas se você for conversar com a pessoa, ela está cheia de orgulho. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Está nada, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Tem gente que está visitando os presídios e quando você vai conversar com a pessoa diz assim: eu estou fazendo a obra do Senhor, estou evangelizando dentro dos presídios. Está nada, meu irmão. Está perdendo tempo. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. E só um dia lá atrás, lá na frente, melhor dizendo, é que a pessoa vai reconhecer que lá atrás ela perdeu tempo. Ah, mas eu congreguei numa igreja há 30 anos e eu aconteci. Quando ela ouvir a palavra, o evangelho verdadeiro, que descortina os olhos e abre o entendimento, aí ela vai entender assim: puxa, que nem algumas ligações que nós recebemos, ou e-mails, pessoas dizendo: perdi 10 anos da minha vida. Um casal, uma família, que esteve nesse antro de prostituição espiritual chamado Universal, me mandou um e-mail: pastor, perdi 5 anos dentro dessa organização. Só agora, lendo o estudo, é que eu percebi que perdi 5 anos. Uma senhora ouvindo a rádio, uma senhora dos adventistas, depois de fazer trabalho em hospital, tocar teclado para judeu, fazer um monte de coisa, ouviu uma pregação, aquela chamada sim, sim, não, não. Quando ela ouviu aquela pregação, ela nos ligou: pastor, perdi 25 anos da minha vida. Eu ainda tentei consolar, porque às vezes a gente, quer ser melhor do que o Espírito Santo, essa é a verdade. Se ele já convenceu que perdeu, não adianta que eu não vou consolar. Mas há caminhos que a nós às vezes parece ser bom. E eu disse: não, minha irmã, não, perdi sim. Nem deixou eu argumentar. Quando eu disse: não, irmã, não é bem assim. Não, eu perdi sim, na verdade que perdeu. Perdeu 25 anos da vida. Aonde? Lá no Espiritismo, no Catolicismo?
enchendo a cara na esquina, fumando maconha, cheirando cocaína. Não, em lugar chamado igreja. Foi lá que ela perdeu 25 anos da vida dela. Completamente decepcionada, frustrada. Há caminhos que parecem ser bons. É bom, irmão, nós sabermos sempre que não sabemos tudo. Você vê que Jeremias marca a minha vida pessoal. Quando Deus nos chamou, antes de Deus nos chamar ao ministério, Deus nos falou coisas através do livro do profeta Jeremias e da pessoa de Jeremias. Eu fui obrigado a estudar com calma e carinho Jeremias para entender o que seria a minha própria vida. Que teve profetas que chegaram ao ponto de virar para mim e dizer assim: você é igualzinho Jeremias. Eu falei: que é isso? Ia no outro lugar: olha, Deus me mostra você igualzinho Jeremias. Eu falei: olha, tem que comer esse livro de Jeremias para saber quem sou eu. No começo do livro do profeta Jeremias, quando Deus se manifesta a ele, ele está orando, né? Buscando a face do Senhor. E daqui a pouco Deus vira para ele e diz assim: Jeremias, aí ó, come o rolo do livro. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Aonde eu te enviar, tu irás. O que eu te mandar falar, tu falarás. Jeremias falou: opa, que beleza, que ministério abençoado, que moleza. O Senhor me manda eu ir, eu vou lá. O Senhor me manda falar, eu vou lá, eu vou chegar para os meus irmãozinhos judeus, ou quem sabe, não sei aonde Deus me mandar. Ó, amigo, Deus é bom, Deus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. Jeová está dizendo que vai te abençoar. Ai, Jeremias deve ter pensado: esse ministério é uma maravilha, que beleza, simples demais. Deus vai me dar ordem, eu vou lá e falar. De repente, primeira pregação de Jeremias: vocês estão dizendo templo do Senhor? Templo do Senhor? Templo do Senhor é este? Para de ilusão, limpa as vossas mãos, pecadores. Deus não está com vocês por causa desse templo. E ele, tomado no poder do Espírito Santo, vocês não estão fazendo jus à causa da viúva, nem dos órfãos. Vocês clamam a Deus com mãos imundas, pecadores, arrependei-vos, voltai para Deus, ele se voltará para vós. Quando Jeremias caiu na real: que isso, o que eu fiz, que besteira, o que eu disse? Pior, ainda tenho que escrever. Não era isso que eu pensei. E aí, o que você pensou do ministério? Você tem um ministério? Nesse ministério você está fazendo exatamente aquilo que você gosta de fazer? Olha, é perigoso, pode ser que você não tenha um ministério. Boa, perfeita e agradável a vontade de quem? Dele. Paulo escreve em Romanos 12, não é a minha. Aí Jeremias vai lá um pouquinho mais para frente, inclusive o subtítulo aqui diz: o Senhor conforta o seu profeta, porque lá na frente Deus vai animar Jeremias. As palavras que Jeremias está usando são tão terríveis, que ele chega ao ponto de dizer assim: ai minha mãe, por que me deste à luz, homem de rixas e de contenda? Por que tu me deste à luz? Ele está questionando seu próprio nascimento. Ele está achando que era melhor ele nem ter nascido. Deus tem um ministério para você, irmão. Amém? Mas pode ser que você considere melhor não ter nascido. Você quer um ministério? De Deus ou dos homens? Está pronto para isso? Prepara-te, irmão. Cresce, se alimenta, devora a Bíblia. Devora a Bíblia. Eu chegava nos lugares, eu visitava muitas igrejas, porque tinha tempo para isso. E aonde eu chegava, se levantava um profeta de manhã, de tarde e de noite. Aonde eu ia, os homens viravam para mim e diziam assim: ei jovem, Deus tem uma obra na sua vida, assim te manda dizer o Senhor, come Bíblia. Eu ia para outro canto: você aí, ó, Deus está mandando te dar um recado, está dizendo para você comer Bíblia. Eu falei: meu Deus. E quanto mais eu lia, mais Deus dizia: come Bíblia. Mas eu li aonde eu ia, come Bíblia. E até hoje, meu irmão, o que soa dentro do meu espírito, sabe o que é? O que eu digo para você: come Bíblia. Porque sem Bíblia você não entende os caminhos de Deus. Você vai querer escolher o que fazer na seara do Senhor e vai ficar iludido igual um monte de gente por aí. Estou trabalhando para o Senhor, quando Deus está dizendo assim: cadê? Estou vendo nada.
estou vendo você trabalhar em nada para mim. Ah, sim. Já que fluiu, vamos deixar fluir, amém? Não tem um monte de pastor aí dizendo, estou trabalhando para o Senhor? Coitada, miserável, desgraçada. O Cristo que eu sirvo não chama pastora. Ela pensa que está trabalhando para o Senhor. Ela acha que está. Até a hora do confronto. Que nem nós tivemos que sair daqui e visitar uma lá, quase morrendo, lá em Macaé. Deus livrou da morte. Aquela que estava com a promessa de baixar a sepultura, Deus deixou ela com a promessa de ainda ter nos braços um filho. Porque o nosso Deus é tremendo e é Deus de misericórdia. Porque achava que era pastora. Está atrás de um púlpito recebendo uma enxurrada de maldição, porque ali não é lugar para pastora. Deus não chama mulheres para dirigir a sua igreja. Você já entendeu isso? Já entendeu pela Bíblia ou entendeu porque eu falo? Se você entendeu pelo que eu falo, não tem valor. Tem que entender pela Bíblia, pela Escritura. O que vale é o que diz a Bíblia, não é o que eu falo. Eu não sou a verdade é a Bíblia. Eu não sou o caminho é a Bíblia. Agora, o que eu prego, eu procuro primeiro ter conhecimento suficiente para apostar a minha vida. Então, tem muita gente por aí, meu irmão, que pensa que sabe tudo. As pessoas estão por aí com as suas carteirinhas de missionários. Ah, eu sou missionário. Por que você é missionário? Não, eu fui ungido pelo ministério e tal. Eu falei, então você não é nada. Porque eu não fui ungido por ministério nenhum e até aqui me ajudou o Senhor. Então tem pessoas que pensam que sabe tudo. Quando é que você vai estar fazendo algo para Deus? Simplesmente quando Ele te mandar fazer. Se Ele não te mandou fazer, você não está fazendo para Ele. Se Ele não te deu a direção, você não está fazendo para Ele. Entende? De vez em quando tem até alguns irmãos que chegam até para mim, aqui da igreja mesmo. Pastor, Deus falou comigo para ir a tal lugar. Deus falou contigo? Eu sei que não falou. Eu sei que não falou. Ah, Deus falou contigo? Falou, então vai e faz. Aí depois volta todo quebrado. Por quê? Primeira coisa nós ensinamos aqui, que Deus não fala em emoção. Deus não fala no que eu acho que Ele tem que falar. E quando Deus me dá a sua palavra, pode ser que eu diga como Jeremias, ai de mim, minha mãe, eu queria pregar diferente, eu queria chegar para os meus irmãos e dizer, olha, o Deus Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está conosco, olha o templo, que maravilha. Eu estou justamente dizendo que o povo está em maldição, tem contenda, tem mão suja de sangue, ai de mim, minha mãe, por que tu me deste a luz? E é bom, meu irmão, sabermos que não sabemos tudo. Lá em Jeremias, mesmo Jeremias, esse aqui, lá para frente, 33, verso 3, a partir do verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele o quê, hein? Jeremias 33, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda o quê? Olha a minha versão, encarcerado no pátio. Estava preso no pátio, tá, meu irmão? Estava preso no pátio da guarda, amém? Dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você quiser ler um pouquinho mais, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. O homem, Deus está dizendo, clama a mim, eu vou te responder. Vai responder o quê? Vai falar de quê? Você quer ouvir Deus? Você quer clamar a Deus? Ter intimidade com esse Deus? Mas eu quero dizer mais uma coisa para você, que às vezes pensa que sabe tudo. Não, eu sou crente, eu já estou no caminho, na verdade, na vida.
eu já estou no caminho da salvação, eu já sei que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem mais nada para mim aprender. Talvez, meu irmão, você nem começou ainda a caminhada. E aqui ele está dizendo, invoca-me e eu te responderei. Responderei o quê? Meu irmão, Deus não vai responder para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai responder para você aquilo que você precisa ouvir. Amém? Você quer ouvir de Deus o que te agrada ou aquilo que você precisa? O que você precisa muitas vezes não é agradável. Não te agrada. Jeremias clamava, era um homem de oração, mas quando Deus falava com ele, dizia assim, vai à casa de Judá, vai diante do rei, vai diante dos meus sacerdotes, vai diante dos meus obreiros, vai diante do meu templo, vai diante do meu altar e profetiza a maldição, profetiza a derrota, diz que eles vão ter que se curvar à Babilônia e serem levados cativos. Ele dizia, não é isso que eu quero. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Homem de rixa e de contenda. Irmãos, às vezes, isso aconteceu comigo, deve acontecer com muitos também. Nós, quando nos convertemos, pensamos que sabemos tudo. A gente vem de adoração de imagens de escultura do catolicismo, vem de invocação dos espíritos dos mortos, de adoração dos demônios, do tranca-rua, né? Acostumado das missas com os padres homossexuais, e os pais de santo também homossexuais, e a gente quando se converte, a gente diz assim, puxa, eu saí das trevas para a luz, é verdade, agora o pior, o perigo, é achar que agora sabe tudo. Ah, eu sou crente, eu estou na luz, Jesus é a verdade, acabou a história. Não, nada disso, não acabou a história, começou a história. Quando você se converte, Deus vai te chamar para um ministério? Não. Ele vai esperar o seu crescimento. Então, quando você se converte, é o primeiro passo. Daí para frente, você pode ser aprovado ou reprovado. Não é isso que a história nos mostra? Não é isso que mostra na vida de Saul? Não mostra um monte de problemas na vida de um monte de gente? Olha o que aconteceu com o sacerdote Eli, que Deus exterminou o nome dele e a genealogia para que não se levantasse mais ninguém ao sacerdócio naquela genealogia, de tanto que foi a ira de Deus. E por que Deus puniu tão severamente a Eli e a sua descendência? A Bíblia diz apenas, sabe o quê? Que ele não repreendeu aos seus filhos. Você pensa que sabe tudo? Amanhã você pode estar no ministério. Está vendo isso aqui? Meu filho não toca nisso aqui se eu não disser para ele tocar. Meu filho, quando chega perto desses microfones aqui, ele diz assim, pai, posso falar aqui? Porque ele sabe que se eu não der ordem, ele não pode tocar. Eu não brinco com isso aqui, isso não é meu. O sacerdote Eli achava que era sacerdote, tudo bem, tudo numa boa. Deus disse para Samuel, Samuel, vai lá e diz para Eli, eu vou levantar o juízo contra a casa dele em um único dia. Eu vou começar e vou terminar. Meu irmão, num único dia, Deus matou Eli, matou os filhos dele, matou o neto dele, matou todo mundo em um único dia. Quem matou? Deus. Porque Deus disse, eu vou levantar o juízo e vou terminar em um único dia. E às vezes as pessoas acham que sabem tudo. A Bíblia diz que horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos de Deus vivo. Mas quem é que cai na mão de Deus vivo? É o ímpio? Quem cai na mão de Deus vivo não é o ímpio. É o crente, esse que cai na mão de Deus vivo. Meu irmão, com quem Deus terá mais misericórdia? Comigo que estou aqui pregando ou com aquele ímpio que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Será que nós achamos que sabemos tudo? A minha escritura diz que, a escritura bíblica, a quem muito é dado, e a quem muito foi dado? A nós, eu e você. Não foi dado muito aos espíritas, aliás, para eles ainda não receberam nada. Não foi dado alguma coisa para os católicos, Seixu Noé, os testemunhas de Jeová,
para os adventistas do sétimo dia, não foi dado nada para eles. O que foi dado da parte do Senhor foi dado para nós. Somos nós que temos sido curados, somos nós que temos autoridade sobre o diabo, sobre as enfermidades, somos nós que desafiamos todo e qualquer mal. Por quê? Porque o Espírito da glória de Deus está dentro de nós e a revelação da palavra chegou ao nosso entendimento. Então, somos nós que temos recebido muito. A quem muito é dado, muito será cobrado. Pedro chegou ao ponto de dizer que aquele que conheceu a boa palavra, o dom celestial, e dela se desviou, melhor fora que não tivesse conhecido. Então, melhor é para aqueles que não conheceram do que para nós, se nós nos desviarmos da palavra da verdade. Então, não ouses pensar que sabe tudo. Não ouses pensar que você é melhor. Apenas penses com toda a convicção que você recebeu algo. E isto que você recebeu vai ser cobrado de você. Então, Deus diz para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei. E a mesma coisa ele diz para nós: clama a mim, responder-te-ei. Chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Ele me invocará e eu lhe responderei. Responderei o quê? Deus não vai responder, meu irmão, de acordo com o que eu acho que ele tem que responder. Deus vai me responder de acordo com aquilo que ele acha que eu tenho que saber e ouvir. Lembra que está escrito lá? Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Aí um monte de crente tonto que pensa que entende de Bíblia, acha que sabe tudo, diz assim: está escrito aqui, Deus satisfará o desejo do meu coração. Não está nada, mentira, engano. Isso pregam eles daí por aí, que não sabem discernir da mão esquerda para a direita. Está escrito: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor. Está se agradando do Senhor? Sabe quando que você se agrada do Senhor? Quando você recebe a missão dele na sua vida e cumpre. Aí ele satisfaz o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O desejo do teu coração é agradar-te do teu Senhor. Ele satisfaz, ele se revela com a sua vontade. Mas qual é a vontade dele? Não é aquilo que você pensa, é aquilo que ele acha que é bom, perfeito e agradável. Entre o chamado de Jeremias para o meio e o fim, meu irmão, você vai ver um homem meio transtornado. Você vai ver um homem inconformado com o próprio chamado ministerial. Depois de Jeremias vem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Quando Babilônia destrói a cidade, ele é liberto pelo império da Babilônia, porque os seus compatriotas o prenderam, o lançaram em calabouço, por pouco não o mataram, agrediram, bateram nele. Vê se ele tinha em mente isso. Vê se era isso que ele queria. Não era isso. Mas depois de tantos horrores que fizeram com ele, tantas agressões, deixaram ele preso. Babilônia vem, arrasa com tudo. O rei de Babilônia manda soltar, manda procurar Jeremias, o liberta. Quando ele sai pela cidade, ele vai olhando as casas incendiadas, as ruas tudo em desordem, gente que caiu a espada para tudo que é lado, crianças mortas para tudo que é canto. Jeremias começa a chorar e escreve o livro de Lamentações de Jeremias. E ele sabe muito bem que todos aqueles horrores e atrocidades foram profetizados pelos seus lábios. A voz que se ouvia naquela cidade era dele, mas a palavra era do Senhor. Você quer emprestar a tua voz para Deus? Mas a palavra não será tua. Amém? Amém. Você concorda com isso? Amém. Ministério é isso. Você empresta a tua boca para Deus. Amém. Os teus pulmões, o teu fôlego da vida. Você empresta o teu corpo para Deus. Mas quem vai se mover é o Espírito Santo.
Você empresta a tua voz para Deus, mas as palavras serão do Espírito Santo. Isto que é ministério. E tem muita gente pensando que sabe tudo. Eu gosto muito de cantar, então eu tenho ministério de louvor. Coitado, miserável, desgraçado. Eu não gosto de cantar, e há 7 anos sou obrigado a tocar aqui na igreja. Não gosto. Eu não gosto de viajar e já fiz várias viagens missionárias. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Às vezes eu tenho que ir à igreja e tem um monte de pastor, em as igrejas que eu vou, um monte de pastor sentado atrás de mim. E eu sou obrigado a descer o chicote. Quando termina o culto, nenhum deles sequer vem apertar minha mão. Muitos dos lugares por onde eu já passei, eu sei que eu não voltarei jamais. Porém, a palavra também não voltará atrás, mas cumprirá o que lhe apraz. Enquanto todo mundo está fazendo aliança por aí e ficando no maior status, ficando em paz, nós estamos caminhando para o caminho da perseguição. Deus te chamou para este lugar? Será que Ele chamou? Se Ele te chamou, Ele vai te mostrar também que Deus não nos dá o espírito de covardia, mas de valentia, intrepidez, de moderação. Moderação na palavra dele, não nos meus conceitos. Eu não posso pregar o evangelho de acordo com os meus conceitos, eu tenho que pregar o evangelho de acordo com os conceitos dele. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu vim semear fogo, eu vim causar divisão, eu vim colocar na mesma casa 2 contra 3 e 3 contra 2. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E a Escritura vai dizer, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer receber um chamado de Deus? Você não quer fazer as coisas pela sua própria cabeça, nem na sua própria vontade? Você está pronto, como Jesus Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está pronto para isso? Se você não estiver pronto, não há chamado na sua vida, tem ilusão. Se quiser evangelizar no hospital, você vai lá no horário de visita, vão deixar você entrar. Mas o importante é saber se Deus está no negócio. Tem pessoas, pastores, que passaram por aqui, não tiveram humildade de ficar sentados nesse banco aí que você está, que estão lastimando amargamente. Porque eles achavam que eram pastores. A igreja deu uma carteirinha para eles, deu um púlpito para eles, derramou um azeite, provavelmente do mais barato, sobre a cabeça deles, fez tudo que eles se sentiram, apresentou ao povo como um maioral. Eles estão usando terno e gravata, eles são o tal, são o máximo. Eu sou. Já falta um pouco tomar o lugar de Deus. E não entendem que Deus não está na vida deles. Quando tem um confronto com o demônio, quando tem um confronto com a enfermidade, aí eles começam a mendigar a oração. Irmão, eu estou passando por uma prova. Quando você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, a prova é um refrigério. Porque Jesus Cristo não mente, Ele falou que quando nós descêssemos no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco, que a sua vara e o seu cajado nos consolaria. Nós não sabemos tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego não sabia tudo. Eles disseram para aquele rei, ó rei, o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo. Mas se Ele não quiser livrar, ou seja, nós não sabemos tudo. Pode ser que Ele glorifique o seu nome nos fazendo passear no meio da chama. Pode ser que Ele glorifique o seu nome fazendo a gente queimar lá dentro. Amém, meu irmão? Eles não sabiam tudo. Eles não sabiam tudo. Agora, uma coisa eles e nós temos que saber, que Deus é fiel para cumprir os seus planos e os seus propósitos e operar além do que pedimos ou pensamos, porque não sabemos tudo. E a própria Escritura diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Por quê? Não sabemos nem orar como convém. Então, você está pronto para aprender? Se prepare, irmão, que nós não sabemos o que vem pela frente, mas sabemos que vem coisas pela frente. Quando Deus começou a nos ensinar e nos livrar da escravidão, desse ritual que centenariamente a igreja praticou, comer pão e beber vinho, ficar sem comer e ter úlcera, gastrite e anemia como herança, essa bênção trina, quando Deus nos ensinou na Escritura e provamos e temos calado a boca de todo mundo, enquanto uns estão dizendo assim, não, mas como que tu vai expulsar o demônio sem jejum? Eu digo assim, manda ele vir. Amém, meu irmão? Manda ele vir. Pastores questionando pela internet, eu digo assim, pega os enfermos da tua igreja e manda para a minha. É isso, a minha resposta é essa. Porque Jesus Cristo, nós que não celebramos ceia, nós que não temos ritual de jejum, Jesus Cristo tem falado em nosso meio, chama os enfermos, que eu estou aqui para curar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que nós temos visto Jesus curar aqui, em outras igrejas as pessoas estão baixando ao leito de hospital, estão baixando a sepultura, estão perdendo a esperança de vida, o ânimo de viver. Nós não vivemos rituais, nós vivemos a palavra de Deus e sabemos ensinar o significado dela. Então, muitas coisas nós não sabemos, mas quando clamamos a Deus, Ele prometeu que nos revelaria coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Agora, você está pronto para clamar? E está pronto para se arrepender? Está pronto para recomeçar? Você é homem de Deus, é mulher de Deus mesmo, tem coragem de chegar e dizer, errei e vou recomeçar? Aleluia. Glória a Deus. Porque esta é marca desse ministério. Aonde o Senhor disser que erramos, a gente recomeça tudo de novo. Quem quiser ir embora, vai. Quem quiser ficar, fica. É marca desse ministério. Mas caminhar no erro e na ignorância, não. A menos que Deus não nos revele a verdade. Mas se Ele revelar a verdade, é nela que nós vamos andar. Só que muitos não têm essa humildade, porque chegam diante da igreja como se soubessem tudo, como se fossem donos da verdade, e quando a verdade chega a eles, eles não têm humildade de dizer, irmão, errei. Mas há uma porta poderosíssima aberta diante de nós, é a porta do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não continue andando na injustiça, na iniquidade, no pecado. Clama, não sabemos tudo. Quem aqui é onisciente? Quem sabe o que vai acontecer no próximo minuto ou daqui a 1000 anos? Mas o Deus que nós servimos sabe todas as coisas. Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, é com a palavra dele, com a revelação do seu Espírito, que nós temos que caminhar. E não adianta escolher o que vamos viver, como vamos pregar, que ministério vamos ter. Não. Se não aceitarmos o ministério que Deus tem para nós, o que nós queremos ter, Ele não tem. Amém, irmãos? Então nós queremos encerrar dizendo como Jeremias diz, 15:10. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Homem de rixa e de contenda. Sabe por quê que Jeremias nasceu? Para que hoje nós também entendamos muitas coisas da palavra de Deus. Deus procurou pela nação de Israel inteira, irmão, e só achou um, Jeremias. Hoje Deus está procurando por muitos lugares, só está achando você. Mas você poderá dizer sim ou não. A revelação depende de Deus, mas a decisão depende de você. E como é interessante, nós que conhecemos o significado dos números, encontrar essa passagem justamente no capítulo 15. Amém? Ficamos por aqui. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.